Olá, bem-vindo a esse espaço, bem-vindo a esse espaço de reflexões bíblicas, bem-vindo a esse espaço em que a gente procura crescer mais aí na presença do Senhor, no interesse em refletir sobre a nossa vida, em refletir sobre a palavra de Deus. Esse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo fazer no canal. Geralmente a gente trata de algum assunto e a gente reflete em cima de algum versículo bíblico. Esse trecho nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 92. Aliás, nós não vamos falar, nós vamos ler o Salmo 92. Em cima de alguns versículos chaves aí, nós vamos pensar um pouco sobre a nossa vida. Então vamos lá. Se você não tem Bíblia, acompanha comigo aqui essa leitura, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o salmo que nós estamos lendo, e eu te encorajo a adquirir uma Bíblia. Eu vou deixar também na descrição do vídeo links de Bíblias. É muito legal a gente ter a Bíblia física. Eu sei que a gente pode baixar aí um aplicativo para ler a Bíblia, isso tudo é muito legal, muito útil, mas eu não sei, né? Como eu sou do tempo aí do papel, né? Do tempo da Bíblia papel, nem tinha aplicativos, né? Antes, é muito recente isso. Eu gosto muito, assim, de pegar a Bíblia, de grifar, né? É bom pegar um caderninho também, anotar, fazer as anotações, né? Pessoais ali, coisas que a gente entendeu sobre o assunto, ou coisas que chamou a nossa atenção, falou no nosso coração. Eu acho que a gente fixa mais também. Então vamos lá. Salmo 92 diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Eu quero fazer um parênteses aqui. Como eu disse, vai ser uma leitura e de tempo em tempo nós vamos refletir um pouco. Olha só, como é interessante, né, assim, que realmente é bom render graças ao Senhor. Mesmo quando a gente está assim com um problema, né, com uma dificuldade na nossa vida, quando a gente começa, porque aí tem que ser algo que a gente vai forçar, né, a render graça ao Senhor, porque quando a gente tá com problema, aquilo ali nos absorve tanto que se a gente não cuida, a gente esquece de render graças a Deus. Mas aí quando a gente começa a exercitar essa dinâmica e a gente começa a render graças a Deus, mesmo em meio a uma dificuldade, como o nosso ânimo muda, né, como a nossa percepção das coisas mudam. Então, realmente, isso daqui que o salmista falou, que não está descrito aqui se foi Davi que escreveu esse salmo, mas realmente é bom render graças a Deus, né? Render graças ao Senhor. A gente percebe isso até no momento da dificuldade. Quando a gente está triste e a gente começa a colocar um louvor até, né? Às vezes ajuda muito, a gente tá chateado, a gente começa a escutar um louvor, já começa a cantar, e já começa a declarar que Deus é bom, que Deus é fiel. É muito bom. A nossa alma recebe um alívio muito grande, né? A gente recebe um ânimo, a nossa esperança é fortalecida. E anunciar de manhã o teu amor leal. Olha que maravilhoso a gente acordar já dessa forma, né? Anunciando, rendendo graças a Deus, e de noite a tua fidelidade, né? Então, de manhã, ao despertar e ao deitar, a gente sempre se lembrar do amor de Deus e da fidelidade dele. Então, olha, é uma coisa muito importante se a gente gravar isso na nossa vida prática, né? Na nossa vida prática, exercitar isso. Mesmo nos momentos de dificuldade, a gente exercitar, render graças ao Senhor. Versículo 4. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. E olha aqui, eu fiquei pensando enquanto eu lia.
Tu me alegra, Senhor, com os teus feitos. Quem sabe você está me escutando e você pensa assim, puxa, mas Deus não tem feito nada na minha vida, tá tudo parado, né? Deus não tem planos, propósitos para mim, né? As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Então, se a gente observar a natureza, se a gente relembrar, porque às vezes a gente está passando uma dificuldade, como eu falei ali no início, e a gente esquece das coisas que Deus já fez na nossa vida. Então, se a gente fizer esse exercício, relembrar tudo que Deus já fez na nossa vida, se a gente contemplar as obras de Deus sobre essa terra, a natureza, né, tudo testifica o amor de Deus sobre nós. A gente vai se alegrar pela fidelidade de Deus e a gente vai ter essa esperança, os profundos são os teus propósitos. Esperança que os propósitos de Deus para nós são profundos. Quem sabe a gente não está entendendo no momento, né? Parece que está tudo sem resposta, parece que Deus não está fazendo nada, não está agindo, mas a gente precisa caminhar nessa confiança, na confiança do amor e da fidelidade de Deus por nós. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Isso não é porque Deus é mau. Deus é justiça, mas é uma escolha nossa, né? Se você está num caminho de iniquidade, né? Um caminho de... sabe que está longe de Deus, os caminhos de Deus. Decida agora se voltar para Deus, porque a porta da graça, ela está aberta. O Espírito Santo atua sobre essa terra, né? Quem sabe está tocando seu coração agora para voltar para os caminhos de Deus, que ainda há tempo, né? Então é uma decisão nossa, só que Deus é justo. E se a gente escolhe ser tolo e estar separado de Deus, né, ser um ímpio, estar longe dos caminhos de Deus, a gente vai sofrer essas consequências também. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. E olha aqui o versículo 10, que eu achei muito interessante, na minha Bíblia está até grifado, que diz assim, ó: Tu aumentaste a minha força como do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Então, quantas vezes a gente precisa disso, né? Quantas vezes a gente precisa uma força renovada, que vem do alto, algo que excede muito a nossa capacidade. Tem momentos na vida da gente que a gente está cheio de coragem, cheio de planos, né? Cheio de força, de vigor. Mas vão chegar alguns momentos, se ainda não chegou algum momento na sua vida, vai chegar. Se prepare para isso, porque isso é natural do ser humano. Vai chegar algum momento em que a gente vai se sentir fraco, a gente vai se sentir sem forças para continuar. A gente vai se sentir incapaz aí de dar um passo. E como a gente precisa buscar a força que vem de Deus, essa força sobrenatural, essa graça sobrenatural que vem de Deus sobre a nossa vida, aumentando a nossa força, como diz aqui o Salmo, né? No versículo 10. Derramaste sobre mim óleo novo. Quantas vezes a gente precisa ser renovado por Deus, né? Um óleo novo, ser renovado de vigor, de força, de esperança, de fé, de confiança na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Então aqui, às vezes, claro que aqui nesse contexto que foi escrito esse livro, né, esse salmo, talvez ele estivesse se referindo a um inimigo real, né? Um inimigo ali, uma pessoa, um exército. Mas aqui não está descrito quem escreveu, provavelmente foi Davi, e Davi foi perseguido, né? Então pode ser que ele estivesse se referindo a isso. Mas na nossa vida a gente pode aplicar inimigo também até mesmo às nossas dificuldades, né? Um inimigo, por exemplo, uma dificuldade que a gente tenha, uma luta que a gente tenha.
Então, olha só que interessante a gente poder declarar, né? Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Provavelmente você, assim que nem eu, tem um sonho de ver vencido na sua vida algumas dificuldades, algumas lutas, né? Às vezes é uma luta na família, ou com o filho, mas às vezes é uma luta pessoal, algum desafio ali interior que você tenha, né? Alguma situação que você se sente travado em alguma área, algum aspecto da sua vida. E já pensou que maravilhoso a gente poder declarar, né? Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Então a gente precisa caminhar nessa palavra, nessa confiança, que se ainda não chegou essa derrota, a gente tem aí a certeza, como declarou o salmista, a certeza que a gente vai enxergar, vai contemplar, né, com os nossos olhos a derrota dos nossos inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha agora uma promessa que vai tão contra aí o que a gente muitas vezes escuta. Ó, fica na expectativa. Olha só o que diz no versículo 14. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, olha só, enquanto no mundo a gente escuta, né, que com o passar do tempo já não tem mais chance, já não tem mais esperança, que a gente só tem uma boa expectativa, né, uma boa perspectiva da nossa vida até determinada idade, depois já não tem mais chance para nós, seja profissionalmente, ou seja num relacionamento, na nossa vida, né? Porque a nossa sociedade despreza bastante, né, os idosos, mesmo que seja uma coisa velada, mas a gente pensa assim, não, a gente só tem vida até determinada idade, depois acabou para nós a nossa chance. E olha que a palavra do Senhor nos diz, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Então essa é a promessa de Deus para nós. A promessa de Deus para nós é que a gente possa render graças ao Senhor, render graças em todo o tempo, mesmo na dificuldade. Como eu disse, às vezes a gente tem que se forçar a isso, escutar um louvor, relembrar tantas coisas que Deus já fez na nossa vida. E olha que maravilhoso esse versículo início, o 1 e o 2, né, que fala que de manhã a gente vai anunciar o amor leal dele, de noite a fidelidade. Então que a gente possa aí ter essa ambição de dormir, de acordar e dormir já declarando a bondade de Deus, né? Pensando na bondade de Deus sobre a nossa vida. Eu sei que muitas vezes é difícil exercitar isso. Eu acredito que é um exercício mesmo, né? Com a nossa mente, de forma intencional, a gente buscar isso. Buscar pensar o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é bom. Porque em meio aos problemas da nossa vida, às vezes a gente se sufoca, né? E acaba pensando só de forma negativa a nossa vida. Mas a gente não pode esquecer do amor e da fidelidade de Deus por nós. E não se esquecer, né, que são profundos os propósitos dele para nós. E nunca é tarde, nunca é tarde. Para Deus não coloca o limite de idade, né? Não coloca o limite de nada na nossa vida, né? E buscar a força que vem dele, né? Se você está me escutando e você é uma pessoa que está numa fase aí difícil, sem forças na sua vida, né? Eu tenho falado muito sobre isso aqui ultimamente nos últimos vídeos do canal, porque eu tenho
pensado sobre isso, sabe? Pensado que tem muitas pessoas que estão se arrastando na vida, né? Sem forças, no seu limite, às vezes até beirando uma depressão. Então, é para essas pessoas que eu me dirijo essa palavra, para você buscar a força, buscar um óleo novo, como fala a palavra, buscar um óleo novo de Deus, né? Às vezes a gente está num limite mesmo e a gente precisa ser renovado com uma força sobrenatural, a força que vem de Deus sobre a nossa vida. Então eu espero que tenha sido edificante para você essa nossa leitura juntos aí do Salmo 92 e também te encorajo a ler esse salmo, fazer suas anotações, fazer suas reflexões pessoais, pensar assim nessas palavras-chave aqui, né? Sobre a força que Deus aumenta a nossa força, sobre a esperança de que até na velhice a gente vai dar frutos, sobre também o quão são profundos os propósitos de Deus para nós e também sobre isso que a gente conversou, que Deus não é mau, Deus é justo, mas são as nossas escolhas, né? As nossas escolhas, as nossas decisões, de a gente decidir estar nos caminhos do Senhor, fazendo o que agrada ao Senhor. Então, acho que agora cada vez mais é tempo da gente consertar a nossa vida nos caminhos de Deus, buscar o que realmente importa nessa vida, né? Que é se consertar com Deus, endireitar os nossos caminhos, buscar pela graça, pela força de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então é isso, eu espero que tenha gostado, que esse material seja útil para a sua vida, te dê um ânimo novo, te encoraje aí a ler a tua Bíblia, ler Salmos. Se você está passando por esse momento difícil na sua vida, leia o livro de Salmos, é maravilhoso, fala muito com a gente. E se você gostou desse conteúdo, passa para mais pessoas também, espalha essa palavra aí para as pessoas se encorajarem, né? Se entusiasmarem a ler a Bíblia, a ler o Salmo e lembrar que Deus é bom, que Deus tem muitas promessas maravilhosas para nós. Abraço e até o próximo vídeo.